Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Vamos Amém. dar início à nossa reunião de oração desta noite, Glória a Deus. glorificando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar juntamente conosco. Aleluia. Vamos fazer a nossa primeira oração desta noite, já invocando a presença do Senhor, chamando o Espírito Santo para estar conosco aqui neste lugar, direcionando essa reunião e tudo que nós vamos fazer aqui, em nome de Jesus. Pai querido e soberano Deus, em tua presença, Senhor, em oração aqui nós estamos nesta noite, clamando ao Senhor para que a tua presença seja real conosco neste lugar. Espírito Santo de Deus, fique à vontade, tenha liberdade, domínio, controle, Senhor, sobre tudo e sobre todas as coisas. Ah, Pai querido, que nós possamos sentir a tua presença como nunca antes aqui nesta noite. Que o Senhor ouça o nosso clamor e que nós possamos te ofertar o melhor que temos, ó Pai, para ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar conosco no tempo de oração, que nós possamos sentir a tua presença, que nós possamos nos entregar completamente ao Senhor, ouvir a tua voz, entender o Senhor e obedecer, Pai. Que o Senhor venha nos instruir, nos orientar e trazer, Jesus querido, direcionamento às nossas vidas. Que o Senhor nos dê também discernimento espiritual nesta noite e que tudo que nós façamos aqui, Senhor, honrem o nome do Senhor, engrandeçam e exaltem ao Senhor, que é o único digno de receber toda a nossa oferta, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor a Ti. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, graças damos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos Amém. louvar Glória ao a nosso Deus. Senhor Jesus, Aleluia. aquele que é digno, aquele que é santo, que é justo, que é fiel, que é verdadeiro, que não existe outro como Ele. Só Ele é o Deus maravilhoso, todo-poderoso, o Santo de Israel. Ele é maravilhoso em tudo, em todas as coisas. Ele é perfeito, Ele é Rei e Senhor. Aleluia, a Ti o nosso louvor, Senhor, a Ti a adoração, Senhor, que flui da nossa alma, Senhor, não apenas dos nossos lábios, meu Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é
Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Sim, Senhor. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio sim. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu lugar, é o meu lugar, Jesus. Em teus braços estou seguro, em teus braços sou consolado, sou protegido em teus braços de amor, nos teus braços, meu amado, meu Senhor, no teu colo recebo carinho, o afago que eu preciso, o cuidado que minha alma precisa, está nos teus braços, nos teus braços, nos braços do meu Pai, do Abba Pai. Oh, nos teus braços, Jesus. É somente em Ti, Jesus, que nós encontramos o que precisamos. Só em Ti, Senhor. Nos Teus braços de amor nós encontramos, Senhor, o refúgio, o descanso, a proteção. Somos bem cuidados, bem protegidos, Pai, diante dos Teus braços, Senhor. Quando estamos, Jesus querido, envolvidos em teu abraço, Senhor, nada pode nos tocar, nada pode nos atingir. Somos guardados, somos protegidos debaixo dos teus braços, das tuas asas poderosas, protetoras. Não existe melhor lugar, não existe proteção maior do que a tua, Senhor. Não existe descanso melhor do que o teu colo, Senhor. Não existe, Deus. E nos teus braços, no teu colo, Senhor, nessa noite nós vamos como crianças diante de Ti, Senhor. Como aquela criancinha, Senhor, que precisa, Senhor, do afago da sua mãe, que precisa, Senhor, do colo da mãe, do aconchego da mãe, do cuidado da mãe, como criancinha de colo, nós vamos para Ti, Senhor, esta noite. Nos achegamos a Ti esta noite, Senhor. Como crianças precisando de cuidado, precisando do leite como alimento, Senhor. É assim que nós nos achegamos a Ti hoje. É assim que nós vamos para os Teus braços hoje, Jesus. Como crianças que precisam do cuidado do Pai. Receba-nos, Senhor, em Tua presença hoje. Em nome de Jesus, nos receba como crianças diante de Ti, Senhor. E cuida de nós. Cuida de nós.
Proteja-nos, Pai, dos nossos inimigos, Pai. Proteja-nos, Deus, dos nossos adversários, meu Senhor. Proteja-nos, Senhor, muitas das vezes de nós mesmos. Proteja-nos, Senhor. E conserva-nos nos teus braços. Conserva-nos nos teus braços, Senhor. Lugar de onde nós nunca queremos sair, nunca, jamais. Do aconchego do Senhor. Do teu cuidado, do teu carinho, Senhor. Fica conosco, fica conosco. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Glória a Deus, aleluia. Porque tu és para sempre, Jesus, aleluia. Digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Louvamos o nome do Senhor pela presença dele nesta casa, neste lugar aqui conosco. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos, depois deste louvor abençoado, vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu convido você que tem a palavra do Senhor aí. Abra comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a paz do Senhor. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. Que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Mais uma vez diz assim a palavra do Senhor: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho, como eu disse, sobre a paz, né? O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração hoje. E aqui nesse contexto, né, que nós lemos aqui de Paulo falando essa carta aqui aos Filipenses, Paulo, aqui nesses versículos, né, esse capítulo 4, aqui nesse versículo 7, é um trecho, né, da carta de Paulo, escrita quando ele estava preso, provavelmente ali em Roma, né, ele escrevendo aos irmãos de Filipos, né, sobre a paz de Deus, que só o Senhor pode nos dar, essa paz que só Deus pode nos dar. Ela vai além da compreensão humana, né, como nós vemos aqui, né, a paz que excede todo o entendimento. Então, é uma paz que só o Senhor pode dar, porque ela vai além daquilo que nós compreendemos, né, humanamente falando. A paz que só o Senhor pode dar, ela é concedida àqueles que são unidos a Cristo, né? Aqueles que têm uma vida entregue a Jesus, né? Que são uma vida entregue a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. E essa paz guardará os vossos corações, né? Que está dizendo aqui, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, né? Então, essa paz, ela guardará os nossos corações, que é o centro dos nossos sentimentos e emoções. E ela também vai guardar a nossa mente, que é onde se formam nossos pensamentos e raciocínios. Isso nos revela que o próprio Deus atuará como um guardião, protegendo-nos contra as coisas que nos afligem no nosso dia a dia, né? Na vida de muitas pessoas, como a ansiedade, o medo, a confusão, a insegurança, né? A autoestima baixa e tantas outras coisas que nos afligem todos os dias, né? E essa paz, ela nos capacitará a enfrentar as situações da vida com uma confiança inabalável, pois os cuidados e a providência de Deus serão certos todos os dias. Então, essa paz que excede todo entendimento, ela vem, né, através do Senhor para nós, e o próprio Deus vai nos guardar desses ataques, dessas situações na nossa mente, no nosso pensamento, né, no nosso coração, nas nossas emoções. O nosso Senhor, ele vai nos guardar disso tudo, né? Aleluia. Então, nós temos que entender que o que o Senhor traz para nós é uma proteção, né? Não é uma ausência de problemas.
é uma proteção. Então nós temos que entender que o Senhor não vai nos isentar de termos problemas. O Senhor ele vai nos proteger, ele vai nos ajudar a passar por essas situações, né? O Senhor vai nos proteger contra as coisas que nos afligem todo dia, né? E essa paz que o Senhor nos traz, ela nos capacitará a enfrentar as situações da vida. Então nós não vamos deixar de ter problemas. Não é uma isenção de problemas, né? Mas é entender que o Senhor se fará presente em cada problema que nós enfrentarmos, né? Não é uma isenção do problema, mas a presença de Deus em cada problema que nós viemos enfrentar. Amém? Deus deixa essa paz disponível a todo aquele que quiser aceitá-lo. Porém, quando isso não acontece, a falta dessa paz faz com que o inimigo e toda a sua maldade ocupem o lugar onde essa paz deveria ocupar. Então, o inimigo, ele toma lugar na nossa vida. Quando não tem a paz de Deus, ele ocupa o lugar onde deveria estar a paz de Deus, né? Ele ocupa esse lugar. E ele vai começar a agir com as suas maldades, com os seus intentos. Ele vai começar a trabalhar e a dominar, né? Quando não existe essa paz de Deus. E para que isso não venha acontecer, nós devemos entregar a nossa vida para o Senhor e confiar nele de todo o nosso coração e adotar o princípio dessa paz que ele nos oferece, né? A paz de Deus em todas as áreas da nossa vida, física, emocional e espiritualmente. Amém? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre essa paz. A palavra paz, ela vem do hebraico, shalom, né? Muitas pessoas ouvem isso diariamente, né? Eu costumo postar alguns versículos, né? Não todos os dias, mas alguns versículos em alguns dias da semana. E eu sempre coloco ali a paz, né? Shalom, né? Que é a paz de Deus. Então, o shalom, ele traz a ideia de plenitude, harmonia, ordem e bem-estar, né? Essa palavra shalom, né? Paz, ela traz essa ideia de plenitude, harmonia, ordem e bem-estar. No domingo eu estava falando sobre essa questão, né, do princípio do shalom, né, do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E o Senhor me trouxe isso. Por que no domingo eu expliquei sobre isso? Falei um pouco sobre, né, essa questão do princípio do shalom. Porque nós precisamos ter isso constantemente na nossa vida, né? Nós que servimos a Deus, devemos trabalhar todos os dias para colocar essa questão de harmonia, de equilíbrio, né, de ordem, de bem-estar, de plenitude da parte de Deus dentro de nós. Nós precisamos abrir espaço para que o Senhor venha fazer isso na nossa vida. E tem coisas que a gente não pode esperar que Deus faça sozinho. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Como seres humanos, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Onde tudo está em perfeita ordem e sintonia, como Deus originalmente planejou, está o Shalom, né? Onde tudo está em perfeita ordem e sintonia, né? É como Deus planejou desde o princípio, né? Planejou no princípio. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender nesse princípio do Shalom, primeiro ponto, nós temos que ter comunhão com Deus, ter a graça de Jesus sobre nossas vidas e ter o perdão de Deus sobre nós. Não um dia, todos os dias, né? Então, o primeiro ponto é ter comunhão com Deus, relacionamento, intimidade com Deus, a graça do Senhor sobre nossas vidas e o perdão dele, todos os dias do nosso viver. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, né? Então, vamos lá. Nada quebrado. Primeiro ponto, relacionamento saudável. Interessante, né? Nada quebrado. O relacionamento, nossos, né, do dia a dia, eles não podem ter conflitos nem desentendimentos. Obviamente que algumas coisas acontecem durante o dia, mas não deixar que isso torne-se uma rotina. Então, os nossos relacionamentos, eles têm que ser relacionamentos saudáveis. Assim como o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento saudável. Então, os nossos relacionamentos, eles têm que ser sem conflitos e desentendimentos. Em casa, na família, no seu ambiente de trabalho e na igreja, né? Então, a gente precisa começar a vigiar, a olhar com
com um olhar minucioso, né, nos nossos relacionamentos. Porque o relacionamento quebrado, ele traz ruptura, separação. E não é isso que Deus quer de nós, né? Principalmente nós como cristãos. Como cristãos, nós precisamos ter relacionamentos saudáveis, né? Como eu disse, primeiro com o Senhor e depois com as pessoas do nosso convívio, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja com os nossos irmãos. Então, ter relacionamentos saudáveis, né? Em casa, faça manutenção regular, né? Conserte o que está quebrado. Se der, substitua o que está quebrado. E mantenha a casa limpa. Isso, a gente está falando aqui fisicamente, né? No ambiente da nossa casa. Mas isso também é dentro de nós. Fazer essa manutenção regular. Olhar o que está dentro de nós que precisa ser colocado no seu devido lugar, né? Tirar aquilo que não agrada ao Senhor e ir preenchendo com o Espírito Santo e deixando o Espírito Santo ocupar essas lacunas que muitas das vezes vão tomando conta da nossa vida, né? Então fazer uma manutenção regular dentro de nós e também dentro da nossa casa. Isso serve também para a casa do Senhor, né? A gente também manter a casa do Senhor em ordem nesse sentido, né? Fazendo a manutenção das coisas da casa do Senhor para que não fiquem as coisas quebradas, né? Que nós possamos fazer isso, né? Dentro de nós, na nossa casa e também na igreja. Vida financeira. Procurar manter uma vida financeira estável, né? Eu sei que um pouco, para algumas pessoas é um pouco mais complicado, mas com planejamento a gente consegue, né? Ter uma vida financeira mais estável, sem preocupações excessivas, né? Porque preocupações a gente tem, mas sem preocupações excessivas ou dívidas que causem estresse, né? Que façam a gente perder a paz, perder a noite de sono, ficar sempre ansioso, preocupado em demasia. Né? Então, que nós possamos procurar manter a nossa vida financeira estável, sem preocupações excessivas e sem dívidas que causem estresse. Amém? Deu para entender? Então, essa é a questão do nada quebrado. Né? Nada quebrado. Quebrou alguma coisa na sua casa? Procure fazer a manutenção regular, né? Como eu falei aqui, a manutenção regular, para não deixar que isso vá se acumulando e vai se tornando uma coisa quebrada, outra coisa quebrada, e vai ficando vai virando aquela bola de neve, porque daí nunca arruma e vai se acumulando, né? Então faça a manutenção regular dentro de você, na sua casa, isso vai trazer bem-estar para você, vai trazer bem-estar para a sua família e, como eu disse também, na casa do Senhor. Então vamos lá, segundo tópico, nada faltando. Priorize as coisas importantes para você, para sua casa e para sua família. Então nós devemos priorizar o que é importante nós termos para nós, para nossa casa, para nossa família. Amém? Então que nós possamos deixar, né, de ter gastos excessivos com coisas que na verdade não são prioridades. Nós precisamos colocar isso em pauta. O que é prioridade? O que eu preciso de prioridade para mim? O que precisa de prioridade na minha casa? Né? O que precisa de prioridade na vida do meu filho, na vida da minha esposa, do meu esposo? Né? Colocar prioridades para que não haja um gasto excessivo e acúmulos. Porque muitas das vezes você compra aquilo que você não precisa e as coisas vão se acumulando. Né? E as coisas do Senhor são com ordem, é decência, é colocar tudo no seu devido lugar. Então, esse princípio do Shalom, ele vai trazer isso, uma reflexão a nós, mas não só uma reflexão, algo que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Né? Então, priorizar o que é importante para a gente ter em casa, para nós e para a nossa família. Então, priorize. E aquilo que você for adquirindo como prioridade, armazene de forma organizada. Como eu disse, sem acúmulo e sem excessos. Então, procure ter a sua casa organizada, seu ambiente de trabalho organizado, as suas amizades organizadas. Por quê? E o convívio também com os irmãos, porque isso vai trazer bem-estar para todos. E isso nos traz mais paz de Deus, muito mais paz de Deus. Né? Então, que nós possamos colocar isso como prioridade para nós.
Não deixe faltar também, né, o que o dinheiro não pode comprar. O diálogo, carinho, atenção, oração, leitura da palavra, né, a comunhão com a sua família. Né? Isso o dinheiro não compra. Primeiro eu coloquei como prioridades que nós precisamos ter para nós, para a nossa família e para a nossa casa. E agora, aquilo que o dinheiro não compra. A gente também não deixar faltar isso, né? O diálogo com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, né? O carinho, a atenção e também a oração, a cobertura sobre a nossa família. Isso é muito importante. E isso o dinheiro não compra. Isso o dinheiro não compra. Só o Senhor pode nos trazer essa clareza, esse entendimento para que nós possamos agir desta forma. E quanto mais a gente vai colocando as coisas no lugar, mais a paz de Deus vai reinando dentro de nós e também ao nosso redor. Né? Então não deixe faltar também aquilo que o dinheiro não pode comprar, tá bom? Então nada faltando. Glória a Deus. Vamos para o próximo tópico. Nada fora do lugar. Organize seus pensamentos, suas prioridades, sua vida espiritual, sua casa, suas coisas pessoais, seu ambiente de trabalho. Isso te fará desfrutar de uma paz que só o Senhor pode dar. Seja paciente e persistente em manter a ordem. Então, nada fora do lugar. Primeira coisa, nós precisamos organizar nossos pensamentos. Porque senão as coisas começam a ficar bagunçadas, a gente não consegue colocar nada em prática, a gente tem tanta coisa na cabeça e a gente não consegue tirar da cabeça, só vai ficando na cabeça. Se a gente não organizar os nossos pensamentos, a nossa mente também começa a ficar uma bagunça. Então, organizar os nossos pensamentos, organizar as nossas prioridades, como eu já falei das prioridades no tópico anterior. Sua vida espiritual. Organize a sua vida espiritual. Tenha tempo com o Senhor. Tenha tempo para a leitura da palavra, para estudar a palavra de Deus. Tenha tempo para você fazer um jejum. Tenha tempo de qualidade com o Senhor. Eu sei que hoje em dia, com a nossa vida corrida, é um pouco mais difícil, mas procure se organizar para isso. Nós podemos nos planejar o nosso dia, planejar a nossa semana, planejar o nosso mês, para que a gente consiga ter um tempo com Deus, com a nossa família, com aquilo que é importante para nós, né? Organize a sua vida espiritual, organize a sua casa. A organização da casa, gente, isso é muito bom. A gente poder estar em casa e estar com as coisas todas organizadas, cada coisa no seu devido lugar, né? As coisas em harmonia dentro do nosso lar. Isso traz um reflexo espiritual também, né? Na questão da ordem. Quando nós começamos a colocar as coisas em ordem, a gente começa a ver que as coisas começam a caminhar melhor, né? Começam a fluir melhor. Então, organize a sua casa, não deixe as coisas acumuladas, não deixe os ambientes da casa sujo, desorganizado. Organize o seu guarda-roupa, organize as gavetas da sua casa. Isso tudo vai trazer harmonia e vai trazer bem-estar para o seu lar. E paz também, a paz de Deus, que é sobre a paz que nós estamos falando. Né? Organize a sua casa, suas coisas pessoais, como eu falei, o guarda-roupa, as gavetas, né? Enfim, organize as suas coisas pessoais, né? Quem gosta muito de leitura, costuma ter muitos livros, né? Algumas coisas assim para poder ter o aprendizado, mas também organize. Deixe isso organizado, não deixe isso virar uma bagunça, algo que foge do controle. Quando você precisa pegar alguma coisa, você não sabe onde está tudo muito desorganizado, muito bagunçado, coloca isso em ordem, né? As nossas coisas pessoais. O Senhor tem falado muito isso conosco, comigo, com o meu esposo, né? Com os nossos irmãos, e nós temos colocado isso em prática, e isso tudo vem refletindo de uma forma muito favorável, né? Então, vamos tomar conta dessas coisas, deixar tudo organizado, porque as coisas vão fluindo muito melhor. Organize seu ambiente de trabalho. Se você trabalha sozinho, mantenha seu ambiente de trabalho organizado. Se você trabalha numa equipe, mantenha seu ambiente de trabalho organizado, porque isso vai refletir nas outras pessoas também. Isso vai ser um exemplo para outras pessoas também deixarem as suas coisas organizadas, né? Isso vai mostrar o quanto você é diferente, principalmente para quem é cristão, né? Procure manter as coisas organizadas no seu trabalho, na sua casa, enfim, mas que seja tudo organizado, né? Como eu disse já, isso te fará desfrutar dessa paz, né? Que só o Senhor pode dar.
Seja paciente e persistente em manter a ordem, né? Porque não adianta a gente começar e não dar continuidade. Parar no meio do caminho, faz uma semana e depois deixa para lá. A gente tem que ser paciente para fazer, né? Porque às vezes colocar as coisas no lugar leva um tempo, né? E ter persistência em fazer, porque a hora que tiver tudo em ordem, você vai ver que você vai desfrutar da paz que você poderia ter feito muitas das vezes antes, né? Mas que você se desperte para isso, para que você possa ter tudo organizado, tudo bem arrumado, né? A começar dentro de você primeiro e depois nas coisas externas, e você vai desfrutar dessa paz que só o Senhor tem para nos dar. Amém? Que nós possamos nos lembrar que o nosso Deus é organizado. E tudo o que ele fez com perfeição, com atenção, cuidado e decência, né? Que nós possamos nos empenhar a ser como ele é e ele sempre será. O nosso Deus é um Deus organizado, né? A gente vai ver quando ele começou a criar as coisas lá no livro de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, a gente vai ver o relato ali de como Deus criou as coisas. Então nós vemos que Deus é um Deus organizado. Ele não fez de qualquer maneira, ele não foi atropelando as coisas, né? Ele teve um planejamento para fazer todas as coisas e ele fez com ordem, com decência, com atenção e com cuidado, né? Nós vamos ver também no livro de Gênesis que Deus fala, ele fazia e ele olhava e via que era bom, né? Aquilo que Deus havia feito. Então que nós possamos seguir o exemplo do nosso Deus, que nós possamos ser organizados, que nós possamos fazer as coisas com atenção, com cuidado, né, com decência e também, se possível, com perfeição, né? E isso vai nos levar a receber, a estar mais perto do Senhor também, com essa paz que só Ele pode nos dar. Amém? Então, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Shalom, shalom, shalom. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que eu queria trazer para vocês, né, que o Senhor falou comigo, e espero que você não apenas ouça essa palavra hoje, mas que você possa colocar em prática, né? Que você possa ouvir o Senhor falar e não apenas ouvir, mas obedecer, né? Como nós recebemos essa orientação do Senhor, e eu peguei um caderno na minha casa e eu fui anotando o que estava quebrado, o que estava fora do lugar, o que precisava de organização, o que estava faltando, para a gente poder começar a colocar em prática, né? E quando nós começamos a fazer isso, as coisas vão fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Então, que nós possamos ser obedientes ao Senhor, colocar a nossa vida em ordem, né? E exercer e viver essa paz do Senhor que está sobre nós todos os dias. Amém? Até que Ele venha, que a gente possa concluir. Amém? Glória a Deus. Que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe. E vamos para o nosso tempo de oração, né? Temos aí alguns minutos para nós orarmos, clamarmos a Deus. Que você separe aí um tempo na sua casa para você poder orar, para você meditar na palavra, para você ter um tempo com o Senhor. Ore pela sua família, ore pela nossa cidade, ore pelo nosso Brasil. Coloque em oração diante do Senhor a igreja de Cristo neste tempo. Coloque os irmãos em oração, os pastores, as crianças. Cubram as nossas crianças de oração, porque elas precisam das nossas orações. Então, dedique o seu tempo de oração, não orar apenas por você e pelas suas coisas, mas ore por aquilo que é necessário, aquilo que é preciso, né? Aquilo que o Senhor trouxer ao seu coração. Interceda, ore, busque, mas clame, clame ao Senhor. Assim como todos os nossos irmãos aqui, né? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem ficar sentado, em pé, né? De joelho, fique à vontade. O importante é nós falarmos com Deus, conversarmos com Deus e recebermos também a orientação que vem do Senhor. Amém? Aleluia. Amém, queridos? Temos já o nosso tempo de oração. Graças a Deus por isso. Tempo precioso. São poucos minutos, mas que nos fortalecem, nos renovam as forças e nos fazem estar com um novo ânimo para podermos prosseguir e continuar, né? Que você também tenha sido abençoado aí com seu tempo de oração e que você seja alcançado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Já tivemos então o nosso tempo de oração. Vamos encerrar esta reunião, voltar para casa abençoados, protegidos e cuidados. Amém? Oremos ao Senhor agradecendo.
Pai, nós te glorificamos, Jesus. Agradecemos ao Senhor pela tua presença nesta casa, neste ambiente. Agradecemos a ti pela manifestação do teu Espírito Santo neste lugar. Pai, muito obrigada por tudo que estás fazendo, Senhor. Não temos palavras para agradecer o quão maravilhoso é o Senhor para conosco. Obrigada, Jesus querido, por essa porta aberta, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta noite aqui buscando a tua face. Obrigado, Jesus, por nos conduzir, Senhor, em todos os caminhos que temos trilhado. Porque é o Senhor quem tem nos conduzido por ele. Pai, muito obrigada, Jesus querido, por podermos falar com o Senhor e podermos ouvir a tua voz também aqui nessa noite. Que o Senhor possa nos despedir, Pai, em paz desta casa, mas não da tua presença. Que o Senhor nos leve seguros para o nosso lar, cuidando de cada um de nós no caminho, Senhor, trazendo, Jesus querido, livramento, proteção, cuidado, meu Deus, até o retorno para a nossa casa. Que nós possamos ser cuidados no caminho, livrando-nos de todo perigo, acidente e incidente, de toda retaliação maligna, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, Senhor, e abençoa, Jesus querido, a nossa casa e a nossa família. Que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã que ouviu essa palavra, que ouviu, Jesus querido, este culto, que recebe, Jesus querido, do Senhor, a ministração desta noite e que vai ser alcançado e abençoado pelo Senhor. Que da mesma maneira que o Senhor tem nos abençoado aqui, o Senhor abençoe os nossos irmãos onde quer que eles estejam. Em qualquer dia que eles ouvirem essa ministração, esta oração, eles possam ser alcançados pelo teu Espírito Santo e que o Senhor possa encher as suas casas de paz, de alegria. Que o Senhor traga, Jesus querido, entendimento sobre eles. Que o Senhor traga sabedoria, meu Deus. Que o Senhor encha, Jesus querido, do teu Espírito Santo estes lares, meu Deus, protegendo e livrando de todo mal, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo possa lançar. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos, graças damos ao Senhor e louvamos o teu nome porque santo és. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.